Boa noite. Mas olha, esse negócio que o pastor Clodoaldo falou sobre ser de outro mundo é verdade mesmo. Nós somos. Inclusive, só pegando o gancho do braço dele, é que eu estava lembrando daqueles filmes do Super-Homem, né? Que logo que ele descobre que ele é de outro planeta, do planeta Krypton, né? Aí ele começa a descobrir que ele tem superpoderes. E a primeira vez que ele vai tentar voar, parece que resulta numa queda bem feia também, né? Aí nosso pastor está descobrindo que ele é de outro planeta, aí ele já tentou voar lá de cima. Então o super-homem está ali, ó, em nome de Jesus. Mas muito obrigado por nos receber, pastor Clodoaldo, pastor Ivone, toda essa equipe. A gente se sente realmente em casa aqui, né? Eu estava até comentando com a irmã Pamela, a esposa do irmão Jaime, que aqui é a nossa casa. E a gente já vai em vários lugares, mas aqui é como se estivesse voltando para casa. O mesmo comentário eu faço também sobre a casa da minha tia, ali na Trindade. Dessa vez nós estamos ficando na casa de um primo meu. Mas eu falei, amor, mas a casa da minha tia parece que é nossa casa. E assim também eu falo sobre essa igreja aqui, é que é a nossa casa. Nos sentimos muito à vontade, né? Tem até parente ali, nosso outro cordeiro também, né? A gente veio de lá para se achar aqui. É verdade, ele que foi que descobriu, né? Até o brasão da família Cordeiro. É todo histórico. Muito obrigado por nos receber aqui, amém? Então a minha esposa também está ali, a pastora Hanna, a nossa filha Belinha, irmão Jaime, irmã Pamela, Paola, Paloma e Júnior, né? E ano que vem vão estar aqui com a gente de novo, em nome de Jesus. Já é a rotina deles também, em nome de Jesus. Esse aí também é o Jaime Cordeiro. Jaime Cordeiro, Pamela Cordeiro, é tudo Cordeiro, em nome de Jesus. Está aumentando essa família. Nós queríamos estar todos juntos aqui com vocês. Nosso pai amado, já falar. O meu pai está aqui também, mas ele está lá na igreja do pastor Diarley, que nós já tínhamos feito compromisso de sempre estar aqui com vocês. E o pastor Diarley então convidou para um de nós irmos lá. Eu falei, não, eu estou na casa do pastor Diarley e não abro mão. Aí o meu pai pode ir lá, mas eu vou para casa. Então, no final nós vamos nos encontrar com ele novamente, mas ele deixou muito abraço, muito cheiro para vocês e ama muito vocês também, amém? E vocês estão todos convidados para nos visitarem lá na Amazônia, na nossa casa flutuante, lá no barco, amém? E são muitos bem-vindos mesmo, em nome de Jesus. Mas amém, então o pastor Clodoaldo me deu esse privilégio de poder compartilhar com vocês uma palavra. Isso aqui é algo que Deus tem trabalhado no meu coração também, essa mensagem que quero compartilhar com vocês hoje à noite. E eu estou aprendendo a esse respeito, e eu quero sempre ser um aprendiz dessa mensagem. Eu coloquei como tema aqui, isso aqui foi algo que Deus me deu no tempo com Deus, lá nas manhãs cedinho, né? Como andar no reino, tá? Os segredos do sucesso, como andar no reino. E primeiro eu dei um tema meio esquisito, aí a minha esposa não gostou, ela mandou eu trocar o tema, né? E o tema antigo dessa mensagem que eu coloquei, isso aqui Deus me deu no começo do ano, era o reino e as três pernas do reino. Aí ela falou, amor, não é muito bom esse nome. Não, muda esse nome. Mas como andar no reino? Eu vou já explicar por que de três pernas, mas faz sentido também. Então, muitos de nós, na verdade, todos nós estamos envolvidos no reino. Talvez você é um discípulo, um discipulador. Quantos aqui são discipuladores? Olha só, parabéns para você. Você está fazendo o reino de Deus, porque foi isso que ele falou, ide fazer discípulos, amém? Ele não falou se você quiser, se você achar que é bom. Não, ele falou ide fazer discípulos. É um compromisso do reino, é uma ordenança do próprio rei. Então, no reino de Deus, todos nós somos convidados a participar dele. Seja aqui em Goiânia, seja no Fim Social, seja lá em Santarém, seja no Ribeirinho. Em todo lugar você pode colocar em prática o reino de Deus, né? É igual português aqui no Brasil. Em qualquer lugar que você for do Brasil, pode até ter um sotaque diferente, mas é português que você vai falar, né? E lá em Santarém a gente também tem nosso sotaque, né? Aqui vocês falam mais, nós, arroz, Jesus. Lá é nós, arroz, Jesus. Porta, portão, quarta-feira, terça, né? Sabia de uma coisa que o paraense, na contagem dele, pastor Clodoaldo, aqui tem 1, 2, 3, 4, né? O paraense, ele não conta o 4, ele pula. É verdade. É porque no Xi a gente conta 2 mais 2. A gente não fala 4, né? Então, perdão, é só uma piada sem graça, mas dá pra... Olha, agora deu certo. Mas pelo menos a minha esposa riu. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Romanos 14, 7. Então, todos nós estamos envolvidos no reino de Deus. Você que está aqui nesse Citadel é porque você tem um compromisso com Deus.
E muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, não é verdade? Muitas vezes a gente está caminhando lá, é igual quem está cavando atrás de ouro. Você está cavando, cavando, para chegar no ouro, aquela pedra preciosa, precisa arrancar barro, arrancar raiz, cortar pedra, né? É tanta coisa, aí é calo na mão, mas para chegar em algo precioso. Assim também é o reino de Deus. Vale a pena, ele é valioso demais, mas ele tem também o seu trabalho, o seu esforço. Até por isso que a Bíblia fala que até hoje o reino dos céus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele, né? Lá na Amazônia também nós temos lá nossas dificuldades. Eu vou mudar o nome, não é dificuldade, mas nossos desafios, né? São os desafios do reino. Lá os nossos desafios são as distâncias, né? O irmão Timóteo esteve lá com a gente também. Timóteo, né, irmão? Tiago, mas é perto do Timóteo, né? O irmão Tiago esteve lá com a gente também. Ele percebeu, né, nos ribeirinhos, a distância entre uma comunidade e outra. Não é fácil. Inclusive lá eu tenho uma camisa que fala assim: esse rio é minha rua. É porque aqui você pega um carro e vai a qualquer lugar. Em Santarém e os ribeirinhos, lá você tem que pegar um barco para ir, porque Santarém é o final das rodovias. De Santarém para lá é só barco ou avião, né? Então os nossos desafios na Amazônia são grandes, porque para você ir uma distância, digamos, de 14 quilômetros, é 1 hora de barco, porque a velocidade máxima do nosso barco, ele está assim, fazendo poeira mesmo, ele está indo a 14 quilômetros por hora. É verdade, né? A pastora já estava lá, né? A pastora ia indo, seu cabelo ia voando lá atrás, né? E 13, 14 quilômetros por hora. Então, no reino de Deus, tem os nossos desafios. E aqui em Romanos 14, 7, fala assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Isso aqui é algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração, sobre compreender o que é o reino de Deus. E fala que o reino de Deus é justiça, fale comigo, justiça, paz e alegria. Amém? Isso aqui compõe, são os 3 pilares. Vamos colocar essas, em vez de pernas, os 3 pilares do reino de Deus, tá? Então, no reino de Deus tem que haver justiça, tem que haver paz, tem que haver alegria. E muitas vezes, por causa da ordem que é apresentada nesse versículo, primeiro justiça, paz e alegria, muitas vezes temos seguido essa exata ordem, e nós acabamos, muitas vezes até encontrando mais dificuldades do que deveríamos. Mas se a gente começar a ler mais na frente, a gente vai já chegar num outro versículo lá em Hebreus, que nós vamos ler também, e nós vamos ver como foi que Jesus utilizou esses 3 pilares para poder se locomover, para poder andar e fazer a obra rapidamente do reino, enquanto ele estava aqui na terra. Você sabe que Jesus, ele viveu 33 anos, né? Mas o ministério dele mesmo, propriamente dito, começou aos 30 anos, não é verdade? E com 33 ele encerrou a carreira. Então ele teve aqui 3 anos de ministério, e a Bíblia nos mostra que em 3 anos ele mudou o mundo. Em 3 anos ele revolucionou tudo o que tinha para revolucionar. Em 3 anos ele investiu, criou, formou o caráter de 12 homens, né? Mesmo que um traiu Jesus, mas depois outro entrou, Matias entrou, 12 homens que mudaram o mundo e fizeram o evangelho chegar até mim, até você. Em 3 anos Jesus fez tudo isso. Ou seja, ele viu o tempo que tinha e ele falou: eu tenho que investir bem, eu tenho que ser sábio em como utilizar o meu tempo da maneira certa, para que eu possa fazer o máximo em 3 anos. Então, o que foi que Jesus fez? Primeiro, antes de falar o que Jesus fez, eu quero te explicar o que são esses 3 passos aqui. Primeiro, a justiça, né? Eu sei que aqui fala sobre o reino de Deus em geral, é justiça, paz e alegria, mas vamos trazer essas 3 colunas para nós, tá? Isso aqui não é uma mensagem que eu peguei, não é um esboço que eu baixei, não, isso aqui é algo que Deus tem ministrado no meu coração, tá? E eu creio que aquilo que alimenta um, pode alimentar muitos. Então, é por isso que nós estamos aqui trabalhando com ele, é porque é algo que Deus está trabalhando em mim agora, amém? Então, justiça, para o nosso lado, para a nossa perspectiva, tá? Não do reino em geral, mas para nós, como homens e mulheres envolvidos no reino de Deus, o que é a justiça? A justiça, eu quero colocar aqui como nossas responsabilidades no reino, nossas obrigações no reino, e de fazer discípulos, evangelizar, discipular, liderar célula,
cuidar de pessoas, fundar igrejas, né? Eu coloquei aqui, ganhar almas, discipular, fundar igrejas, ter um bom testemunho, crescer na visão. Quem quer essas coisas na sua vida? Todos nós queremos, não é verdade? Nós almejamos crescer, nós almejamos romper, ser um sucesso onde nós formos, ser ungido, ser cheio da glória de Deus, que onde a gente chegar e colocar o pé ali vai ser conquistado. Só que esses são nossos desejos. Mas quando a gente começa nessa caminhada, aí então a gente começa a encontrar muitos desafios e fala, mas poxa, mas dá muito trabalho, e por que não rompe, e por que não está crescendo, e por que, aí começam os porquês, né? Aí começa a diminuir a velocidade, vai de 100 para 60, vem para 50, aí demora muito, a devagar, quase parando, e muitas vezes acontece de pessoas que fazer algo que não deve fazer, até muitas vezes entregar uma responsabilidade, seja uma célula, um discipulado, né, um compromisso. Mas por quê? Mas por causa de ordem, tá? A maneira que é para ser ordenada essas três pernas, justiça, paz e alegria, muitas vezes está fora de ordem. Tá? Se nós olharmos como Jesus fez, que nós vamos já ver, você vai entender como que deveria ser a maneira certa. Então a justiça no reino de Deus, tá? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. A justiça compõe essa parte da responsabilidade, que nós todos queremos ter essa justiça, ter essa responsabilidade cumprida, não é verdade? Nós queremos cumprir o ID, nós queremos ser uma bênção onde nós formos. Então a primeira perna é a justiça. Essa aqui não é a ordem, estou só te mostrando o que cada um desses passos são. O outro passo, outra perna do reino, é a paz. Quem que quer ter paz? Inclusive a Bíblia fala que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Todos nós queremos ter paz, né? E a paz é aquela paz de espírito, aquela consciência limpa, né? Não se sentir condenado, não ser cobrado, é sentir aliviado e ser chamado filho de Deus. Então, mas o que acontece? Tudo está na questão da ordem, de como muitos de nós, muitas vezes eu mesmo, temos tomado esses passos com essas três colunas ou três pernas do reino e acabamos não obtendo o sucesso que nós queremos, né? Eu sei que isso aqui é um Tadel, então isso aqui é muito, muito precioso para nós entendermos como líderes, amém, como discipuladores. Então a paz é algo que nós almejamos ter. Agora, o que muitas vezes temos feito? Nós temos primeiro colocado essa exata ordem que nós lemos aí, porque o reino dos céus é justiça, paz e alegria, e nós temos pegado ao pé da letra. Então, primeiro eu tenho que exercer toda a justiça. Aí o que a pessoa faz? Então, para que eu possa ter o segundo passo, que é a paz, então primeiro eu tenho que fazer tudo que é cobrado de mim. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que discipular. Então eu vou discipular. O que eu tenho que fazer? Tenho que liderar a célula. Então eu vou liderar a célula. O que eu tenho que fazer? Tem que fundar a igreja. Então eu vou fundar a igreja. E começa a pegar, ver tudo o que tem que fazer para poder, uma vez cumprido o compromisso, agora eu estou sentindo aliviado. Agora eu vou ter paz, porque eu fiz o meu dever de casa. Mas você vai aplaudir mais depois que eu te mostrar a maneira certa de fazer. Isso aqui estou te mostrando como que nós temos feito. Nós temos feito todas essas coisas buscando, fale comigo, paz. Para poder não se sentir pressionado, não sentir que está atrasado, não sentir condenado. Puxa, o irmão está crescendo a célula dele e a minha não está. Meu Deus, tem que trabalhar mais para poder eu crescer, para poder ninguém apontar o dedo para mim. E muitas vezes nós temos trabalhado dessa forma, cumprindo nossos compromissos para obter paz. Mas eu creio que, sinceramente, essa não é a maneira que Deus quer que nós trabalhemos. Ele não quer que nós trabalhemos por obrigação, ou por medo de não ter paz. Sabe quando o seu filho, você deixou, digamos, uma ordem para ele. Você vai lavar a louça, arrumar seu quarto e limpar a área. Aí ele está lá brincando, você saiu para trabalhar. E quando ele sabe que está dando a hora de você voltar, né? Aí ele lembra, meu Deus, a mamãe e o papai vão voltar e eu vou apanhar, eu vou pegar ralho. Aí um pega a vassoura, o outro corre lá, todo mundo com medo e começa a lavar. Aí faz bem feito? Eita, é lixo lá no canto, é panela toda gordurosa, a cama está toda repuxada, o lençol, porque fez por medo, fez por obrigação. Aí faz de qualquer jeito. Está entendendo? Aí faz de qualquer jeito. Aí depois, quando a mamãe chega, ela vai olhar.
eu já vi que vocês passaram o dia brincando e não fizeram o que eu pedi, e agora que vocês foram fazer e fizeram de qualquer jeito. Mas Deus não quer que a gente trabalhe assim. A vontade de Deus é que nós sigamos o exemplo de Jesus. O terceiro passo é a alegria, que nós todos almejamos, e é o que o reino também fala, porque o reino de Deus é primeiro justiça, paz e alegria. Mas eu creio que Deus deixou isso aqui para nós podermos também usar nosso cérebro, nossa cabeça, e pensarmos como Jesus fez, e então seguir o modelo dele. Agora eu quero te mostrar como foi que Jesus fez. Olhe comigo em Hebreus 12. Isso aqui é interessante, porque quando você começa a entender isso aqui, a nossa concepção muda. A nossa concepção muda, e muda de maneira radical. Olha o que fala aqui em Hebreus 12, versículo 2. Fala assim, a respeito de Jesus: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ficar com nossos olhos fitos em Jesus. Ele é o autor e consumador. Fica olhando para ele, o que ele vai fazer. Aí olha o que fala: ele, pela alegria que lhe fora proposta, tá? Olha a ordem. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Me diga uma coisa, o que Jesus primeiro sentiu? Eu tenho que morrer, senão todo mundo vai ser condenado. Eu tenho que ir lá na terra. Ou primeiro, como a Bíblia fala, ele fala que, olha, ele, pela alegria que foi proposta para ele, eu imagino que antes de Jesus vir aqui na terra, pastor Ivone, lá no céu, eu tenho certeza que sentou ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e eles então ali abriram o projeto, né? Toda aquela descrição, todo o desenho de como seria o projeto da humanidade, os benefícios, sabe, os agregados, tudo que iria entrar nesse grande projeto. Eu creio que Deus colocou tudo na mesa ali, na frente do Pai, Filho e Espírito Santo, e todos os anjos como testemunhas. E eles primeiro começaram a falar o que seria o projeto. Aí Deus mostrou: olha, ali vai precisar haver um sacrifício, sim, vai precisar ter algo, uma humilhação, sim, mas o que nós vamos tirar como benefício disso? Aí Deus começa a falar para Jesus: meu filho, a partir de um sacrifício, aquele nosso projeto lá do Jardim do Éden, lembra que nós criamos o homem para ter comunhão, para ter relacionamento com a gente, e nós sonhamos em ter uma família imensa, porque era só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós queríamos muitos filhos. Lembra que você teria muitos irmãos, e que seríamos uma família imensa, e nós viveríamos no jardim com eles, conversando. O homem seria eterno, o homem, ele seria a imagem, a nossa semelhança, e nós iríamos ser felizes. E Jesus: sim, eu lembro desse projeto. Ah, meu filho, no momento do sacrifício, tudo isso que foi roubado será reposto, será restituído, meu filho. E Jesus começou a olhar: pai, mas é verdade isso mesmo? É, meu filho, é verdade. A partir do seu sacrifício, meu filho, o homem, ele voltará a ter eternidade no coração. Aí imagina, sabe quando você começa a contar uma história assim, de alegria para uma criança? Sabe, não a história do Papai Noel, a história do Papai do Céu. E começa a falar para ele o que vai acontecer, e aquela história de felicidade, que vai chegar as férias, e que ele vai ganhar um presente, e que ele vai fazer isso, e fala do aniversário dele. Como que ficou o olho da criança? Sabe o Chaves? Quem assistiu o Chaves aqui? Sabe quando a dona Clotilde, para não falar a bruxa de 71, né? Sabe quando ela começa a falar que ela vai preparar um bolo, né? E ela fala: eu vou preparar um bolo. E ela começa a falar o que tem no bolo, né? Aí como é que fica o Chaves? Aí ela fala: Chavinho, eu quero que você vá até a esquina e compre para mim. Ela fala o ingrediente, né? Ele, que, né? Aí quem sabe imitar o Chaves, vem imita aí, né? Mas aquela perna dele parece que some no espaço, de tão feliz que ele fica, né? Que eu vou na venda, que eu compro, eu vou comer o bolo. Ele fica tão feliz que a responsabilidade de ir na venda parece isso aqui para ele.
Está entendendo por quê? Porque ele já conseguiu visualizar o bolo. Sabia que tem muito crente trabalhando para Jesus, mas nunca viu o bolo? Que está trabalhando, mas não consegue nem sentir o cheiro, não entende nem o que tem por vir, e trabalha com medo do pastor, com medo do discipulador, com medo do que vão pensar, mas ele ainda não entendeu que o que está por vir, vale a pena ir lá na esquina. É assim, meu irmão, é isso que Jesus quer que nós venhamos a entender. Se você olhar novamente aqui em Hebreus 12, olha, está claro aqui em preto e branco, Jesus, ele, pela alegria, imagina Jesus igual o Chaves lá no céu, meu irmão, Jesus com aquele chapéuzinho quadriculado lá, batendo as pernas, que eu vou morrer, que todo homem vai vir de novo, e vamos ser aquela família. Você consegue visualizar isso? E Jesus está lá, ouvindo do próprio Deus, aquele que não mente, aquele que é imutável, aquele que fala e as coisas acontecem, aquele que diz sim. A Bíblia fala, seja Deus, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Deus está lá, o único verdadeiro, falando, esse é o projeto. E se você apenas, meu filho, apenas morrer, Jesus é imortal. Meu filho, vai lá, é por isso que ele falou sobre Lázaro, que Lázaro dormia, porque também Jesus só fez tirar uma soneca naquela cruz. Eu sei que foi um grande sacrifício, mas para ele, ver aquele sacrifício e ver todo esse benefício, ele falou, meu Deus, isso vale a pena. Isso vale a pena. Tanto que Deus falou assim, que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação o fato dele ser igual a Deus. Antes, por causa dessa alegria, ele se humilhou, assumiu a forma humana, ele desceu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por quê? Porque ele já sabia o outro lado da história. Você sabe o outro lado da sua história? Pergunte para o seu irmão, você sabe o outro lado da sua história? Você já viu o bolo? Talvez, se você olhar mais a fundo ainda, tem mais exemplos disso. Lembra a história de Davi? Davizinho, o pastorzinho, ele vai lá levar o lanchinho, o sanduíche dos irmãos, lá na guerra, lembra? Contra os filisteus. E ele chega lá, e o que está afrontando o povo de Deus? Um baita homem lá, né? Um gigantão, e está lá, vou matar todo mundo. E ninguém tem coragem de enfrentar o gigante. Ninguém tinha coragem de liderar aquela célula, aquele gigante. Aí Davi, ele chega lá e fala assim, olha o que Davi perguntou. Ele perguntou o tamanho do gigante. Ele começou a falar em línguas lá para o gigante. Ele falou assim, o que se fará para o homem que destruir esse gigante? O que será feito? Aí o que dizem para ele? A sua família, a família do homem que matar o gigante, não pagará mais impostos, e o rei vai dar a filha dele em casamento para o homem que matar o gigante. Aí olha o olho do Davi, ó. Será que você está avaliando o prêmio antes de você começar a correr? Davi primeiro, ele queria saber se ia estar ali uma mocinha bonita, ou se ia estar lá outra coisa. Com quem que eu vou me casar? O que vai ser o prêmio? Meu irmão, quando nós entendemos o valor do reino, quando nós entendemos o porquê que nós trabalhamos para Jesus, todo e qualquer desafio, meu irmão, se torna igual ir à esquina. Todo e qualquer discipulado se torna um privilégio, liderar uma célula se torna uma honra, fundar uma igreja se torna algo extraordinário. Quando você entende isso, se você entender simplesmente isso, tudo mudará ao seu redor. Tem uma música em inglês que ela fala sobre os discípulos que foram chamados por Jesus. Ele simplesmente falou, vem e me segue, vem e me segue. E essa música ela fala assim, ninguém ficou de pé e os aplaudiu quando eles se levantaram para poder seguir Jesus, ninguém falou para ele aonde que essa rua ia levar.
Mas eles levantaram e foram, porque eles tinham sido chamados por nome e eles conheciam quem os chamava. Meu irmão, é uma coisa você ser chamado por um grande empresário para trabalhar. É uma coisa você ser chamado, sabe, talvez pela pessoa mais rica de Goiás, para poder ser ali o assistente particular, com um salário altíssimo. Mas é outra coisa você ser chamado por nome, pelo próprio Criador do universo, para falar: entra nesse projeto comigo. É outra coisa. Meu testemunho pessoal, meu e da minha esposa. Eu sou enfermeira, minha esposa é enfermeira. Nós dois tivemos a oportunidade de trabalhar em hospitais, no hospital regional e ela em outras instituições também, em Santarém. Eu morei um tempo fora, aprendi o inglês, falo inglês fluente. Eu tive muitas oportunidades, muitas mesmo. Mas sabe, nada chegou sequer aos pés da generosa, honrosa, extraordinária glória de poder servir Jesus dentro de um barco, ganhando alma dos ribeirinhos. Sabe, é verdade, meu irmão, nada se compara a isso. Sabe por quê? Eu comecei a pensar, já pensou passar o resto da minha vida atrás de uma escrivaninha? Meu sonho era ser médico, e ali assinando receita, e escrevendo papel, curando as doenças físicas, enquanto eu posso estar ali de casa em casa, curando as feridas espirituais, e levando pessoas para o céu, saqueando o inferno e povoando o céu. É muito mais honra, meu irmão, é muito mais honra. E fazendo isso, Jesus dá privilégio para a gente conhecer pessoas legais igual vocês. É verdade, a gente conhece toda a turma do Chaves aqui, ó. É verdade. Sabe por quê? Porque essa é a maneira que Jesus escolheu para andar. Aí o que acontece? Quando você primeiro faz igual Jesus, entende a alegria proposta. Entende a alegria proposta. Aí a justiça, a responsabilidade, aí ela se torna fichinha. Aí Deus pode chamar você para fazer qualquer coisa, até para poder posar aqui na frente como mulheres ricas que vocês são. E você fala: mas com certeza, isso é com nós mesmos esse negócio aí. Sabe por quê? Por causa da alegria proposta. Ela primeiro sonhou com 1000 mulheres. Ela já viu o bolo. Aí chama só as 10 para poder mostrar aqui, só um preview, só daquilo que só mesmo para poder mostrar. Mas ela já viu isso aqui cheio. É entender a alegria proposta. E tudo mais se torna tão fácil. É entendendo a alegria proposta que se sai do fim social e se aluga um prédio como esse e faz algo extraordinário e fala: Deus está no controle. É assim. É assim. Amém? É desse jeito que Deus nos quer sonhando. Não olhe primeiro para a sua responsabilidade. Não comece quando você vai, olha só, quando você vai pedir um emprego. Pastor, como está meu tempo? Já está acabando já, né? Não, né? Então, mais uma hora. Não, brincadeira, já só mais 5 minutinhos, já vamos encerrar. Quando você vai procurar um emprego, você não vai pensando: eu vou ter que passar ali 8 horas trabalhando, eu vou chegar, eu tenho que acordar de madrugada para poder me preparar, vou chegar tarde da noite, eu vou ter que fazer isso e fazer aquilo. Você não vai pensando nisso. Eu pelo menos não penso nisso não. Em que você pensa primeiro? Quanto que paga? Não é isso? E por que no reino de Deus tem que primeiro falar: vai dar muito trabalho, vai ser difícil? Não, meu irmão, pergunta para Jesus, na moeda espiritual, celestial, quanto que o reino paga? E ele vai te falar quanto que ele paga. O dono do ouro e da prata, ele vai te falar quanto ele paga. E não é barato não. O pastor Clodoaldo falou que em 45 dias vocês reformaram isso aqui, né, pastor? Isso aqui são homens reformando e fazendo algo extraordinário. Só que quero te falar que é só 2000 anos atrás, e só o carpinteiro, o criador do universo, só ele, com só toda
a hoste celestial, com todas aquelas bilharadas de anjos. Só eles mesmo. Aquele que orquestrou o universo em 7 dias, 6 dias, no 7º dia descansou. Só eles, pastor. Então só agora há 2000, não é dias, não é anos, né? Eles estão lá em cima e falam que estão preparando morada para mim e para você. Se ele fez esse universo em 6 dias, o que ele tem feito para você em 2000 anos? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso quando você assina o contrato para trabalhar para Jesus. Amém? Não olha para a enxada, olha para a alegria proposta, olha para o resultado. Não olha ali para aquela máquina que você está carregando, olha para a alegria proposta. Meu irmão, seja varrendo uma igreja, seja discipulando alguém, seja fundando uma igreja, seja liderando uma célula, não importa o seu cargo, importa para quem você trabalha. Amém? E Ele é justo. Amém? Ele é justo. Aleluia. E eu quero encerrar aqui falando o seguinte. Inclusive vocês têm mais outro missionário. Eu já sou um resultado. Mas o missionário mesmo daqui de Goiânia é o meu pai, que foi em 76, né, com 17 para 18 anos de idade. Ele foi com 2 pares de roupa e 13 cruzados no bolso, só. E ele foi porque o pastor Lucas, com quem o meu pai estava morando aqui em Goiânia, ele compartilhou, ele mostrou a alegria proposta para ele. Ele falou: Nilton, ele falava grosso, né? Ô Nilton, vamos lá na Amazônia e nós vamos começar a igreja dos ribeirinhos, porque lá tem milhares de comunidades e nós vamos plantar uma igreja em cada comunidade. Onde tiver 2 famílias, nós vamos plantar uma igreja e nós vamos treinar muitos obreiros, vamos colocar barquinhos dos rios, vamos plantar igrejas debaixo das mangueiras, nas várzeas, nas terras firmes, nas colônias. Nós vamos treinar muitos obreiros, vamos encher a Amazônia, vamos plantar 100.000 igrejas. Aí o olho do nosso Chaves, do meu papai, fez aqui, ó, estatalou. Muitos não entenderam. Inclusive 5 foram com ele, 5 jovens foram com o pastor Lucas. Dos 5, 4 voltaram, ele ficou. Hoje, 40 anos depois, são mais, só na bacia amazônica, mais de 400 igrejas nos ribeirinhos. Agora, em geral, é mais de 1.000 igrejas no mundo, por causa de alegria proposta. Está entendendo? Eu brinco com meu pai, eu falo: pai, quando o senhor foi em 76, o senhor foi 1, agora já volta a 11. Olha só, aleluia, né? Quando ele foi 1, Deus já multiplicou ele como pessoa 11 vezes mais. Meu irmão, comece a olhar para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Talvez hoje você tenha uma célula, mas logo você será um pastor de distrito, uma área poderoso. Ah, meu irmão, hoje é só você da sua família, talvez, mas logo seu pai e sua mãe serão líderes de célula, pastores nessa igreja. É verdade. É verdade. Deus vai usar você para descobrir, para expor os próximos pastores Clodoaldo, pastores Ivone, os próximos pastoreiros. Deus vai usar você como um discipulador para expor essas pessoas. Amém? Deus vai usar você. Eu quero ser boca de Deus para você. Deus vai usar você como chave que vai liberar os Billy Grahams da terra, em nome de Jesus. É verdade. Deus vai usar você. Amém? Deus vai usar você. E o que são algumas dessas alegrias propostas? Olha só, exemplo de alegrias propostas. A Bíblia fala, lá em Provérbios 23, Provérbios 30, fala assim: aquele que ganha almas, sábio é. Olha só, agora também Daniel 12:3 fala: os que a muitos conduzirem à justiça, brilharão para sempre como as estrelas dos céus. Isso tudo, você tem que entender essas coisas que a Bíblia joga para você. É isso que é ser sábio, é isso que é a verdadeira alegria. Reinarão com Jesus eternamente. Quem quer reinar com Jesus eternamente aqui? A Bíblia fala que você vai julgar até os anjos. Entenda isso, meu irmão, é privilégio poderoso. Amém? E aqui em Deuteronômio 16:5 fala assim: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva. Alegre-se diante do Senhor quando Ele te chamar para fazer qualquer coisa.
Amém? Porque você já está contratado na empresa do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você já está contratado, o seu currículo já foi aceito, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Essa é a palavra que Deus tem ministrado no meu coração. Isso é que eu tenho compartilhado em cada uma das nossas igrejas nos ribeirinhos, porque eu sinto que nós precisamos realmente trabalhar por alegria e não por obrigação. Nós precisamos realmente, pegar no arado com alegria mesmo, com ousadia, e falar: Deus, eu estou aqui, é por Ti.